Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para juntos recapitularmos o assunto estudado na lição da Escola Sabatina. Eu agradeço a você por estar aqui conosco mais uma vez e de forma especial nos dar o prazer e a alegria de encontrar você nesta grande classe de Escola Sabatina onde juntos temos estudado a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você para juntos adentrarmos o assunto da lição dessa semana, que é a terceira lição desse trimestre e tem como título Agradando a Deus. Será que é possível a mim e a você, seres pecadores, falhos, cheios de debilidades e de dificuldades, agradarmos o coração de Deus, o Todo-Poderoso? É isso que nós vamos estudar juntos na lição desta semana. E eu convido você a tomar em tuas mãos a sua lição, a sua Bíblia, para que juntos possamos aprofundar o conhecimento na palavra do Senhor. Nós vamos já a uma oração, mas eu quero em especial agradecer a você que faz parte desta grande classe da Escola Sabatina e tem colaborado com o nosso trabalho aqui, apresentando a cada semana o resumo daquilo que temos estudado. Na semana passada, agradecemos a você que faz parte dessa classe por termos alcançado os 300 inscritos neste canal. Mas hoje tenho a agradecer ainda mais, porque já ultrapassamos o número de 300 e estamos caminhando rápido aos 500 inscritos. E isso é um mérito seu, da sua participação, e por isso eu quero te agradecer. Agradecer a você que já se inscreveu e convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal a se inscrever. Deixar aí o seu like, comentar e compartilhar com outras pessoas para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, este canal possa crescer e alcançar os objetivos e os propósitos para o qual ele foi iniciado. Na semana passada fizemos uma rápida análise na quantidade de pessoas que têm acessado o canal e mais de 800 pessoas estão acessando este canal e este conteúdo semanalmente. Contudo, ainda poucos ainda estão se inscrevendo. Por isso eu quero convidar e desafiar você a deixar o seu like, se inscrever, deixar também o seu comentário, falar de onde você está assistindo, quais são as dúvidas que você tem, o que você mais gostou, o que você ainda prefere que seja aprimorado e melhorado, mas principalmente que você participe desta nossa classe para que juntos possamos crescer e ainda mais divulgar a palavra do Senhor. Nós vamos a uma breve oração neste momento, pedindo a iluminação do Espírito sobre o estudo da palavra do Senhor e já em seguida iniciamos então o recapitular da lição dessa semana. Aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos e busque a presença de Deus conosco através de uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos neste momento mais uma vez conectados contigo, conectados com a Tua Palavra, com o Teu Espírito e ao mesmo tempo conectados com os nossos irmãos que estão estudando junto conosco a lição da Escola Sabatina. Nós queremos compreender melhor e mais a Tua Palavra e pedimos que neste momento nos ilumine através do Espírito para acessarmos as informações e as lições que o Senhor deseja nos ensinar. Que o Senhor conceda-nos o perdão dos pecados e a bênção para cada um de nós que neste momento estamos aqui conectados, pois oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Será que é possível eu e você agradarmos a Deus? Um Deus todo-poderoso, eterno, um Deus que possui todas as coisas, um Deus que ama de forma inerente, de forma voluntária e ao mesmo tempo tem tudo o que Ele pode imaginar ou que podemos dar a Ele. Será que isso é possível, eu e você, agradarmos a Deus? Na lição dessa semana vimos que é possível sim, e agradar a Deus não é algo complexo, nem tão pouco difícil. Você vai entender melhor ao estudar a lição dessa semana. Como eu disse a você, o título dessa terceira lição é Agradando a Deus. E o verso para memorizar nos leva a um livro de um dos profetas menores do Antigo Testamento. O profeta é Sofonias. O verso está no capítulo 3, no verso 17 do livro de Sofonias. E a palavra de Deus diz assim, observe: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Isso está em Sofonias capítulo 3, verso 17. Note, o profeta aqui está falando sobre um momento específico da história do povo de Deus, aonde o Senhor se alegraria e se exaltaria com o seu povo.
Quando analisamos as palavras do profeta Sofonias nesse texto, é importante eu e você irmos ao contexto do texto, como sempre. Para que nós possamos analisar um verso, precisamos compreender o contexto desse texto. E aí então conseguiremos entender do que o profeta está falando e por que o texto está nos dizendo que Deus vai se agradar e se alegrar do seu povo. Quando vamos ao livro do profeta Sofonias, no Antigo Testamento, você vai notar que Sofonias foi um profeta para o reino do sul, ou seja, para o reino de Judá. Ele exerceu o seu ministério entre o ano 641 e o ano 609, ou seja, antes da deportação do povo de Jerusalém para a Babilônia. O profeta está pregando para o povo antes do exílio babilônico. Sua mensagem aponta para o dia do juízo, ou seja, para o dia do Senhor. Momento de juízo, mas também de restauração da nação de Judá. Por esse motivo, nesse texto e em outros textos, tanto no capítulo 3 quanto em outros capítulos, o profeta Sofonias vai falar sobre o desejo de Deus de restaurar o seu povo e de não somente permitir que eles vá para o exílio, para a Babilônia, mas principalmente que eles retornem de lá. E ao retornarem, o povo fiel possa então viver de acordo com a vontade de Deus. Note, Sofonias está falando sobre um momento em que o Senhor trará de volta o seu povo. E ao trazer de volta do cativeiro, este povo redimido, salvo, resgatado, trará alegria ao coração de Deus. Trará satisfação ao Senhor e agradará a Deus pela maneira como esse povo vai viver. Ao longo da semana, nós vamos compreender melhor detalhes importantes sobre este povo e a maneira como este povo vai viver, a fim de agradar a Deus e ao mesmo tempo trazer alegria ao coração do Senhor, de modo tal que o Senhor se alegrará e estará contente de habitar no meio deste povo. Mas vamos adiante, nós vamos compreender melhor os aspectos, os detalhes, as características e os pontos principais deste contexto estudado na lição dessa semana. Quando vamos à lição de domingo, a lição vai enfatizar algo que nós já havíamos comentado nas lições anteriores. O título da lição de domingo é o seguinte: mais valiosos do que podemos imaginar. Ok? A lição vai dizer o seguinte: o Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso, Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que ele nos causa. Então veja, a lição já inicia falando que Deus nos ama. E esse amor que Deus tem por nós nos valoriza, nos enriquece, ou seja, nos torna especial. Por isso, Deus detesta o pecado, porque o pecado machuca aquilo que Deus ama, eu e você. Compreende isso? Dito isso, fica claro para mim e para você que nós só podemos avaliar o ser humano mediante a compreensão do amor de Deus. É pelo prisma do amor de Deus que eu e você somos valorizados. É importante eu e você entendermos o seguinte: o tema do valor humano só pode ser compreendido quando estudado juntamente com o tema do amor de Deus. Você consegue entender isso? É o amor de Deus que valoriza, que coloca crédito e valor no ser humano. Entende o que eu digo? É porque Deus nos ama que eu e você temos valor. Ele se entrega por nós. Ele faz o que for necessário por nós, porque Ele nos ama. Você consegue entender isso? Nós somos valorizados porque Deus derrama, entrega o seu amor para conosco. Você entende isso? Isso é extremamente importante você compreender, porque Deus daria e deu a sua própria vida para nos salvar por amor. Por quê? Porque por amor Ele valoriza cada vida humana. Isso é importante eu e você entender. A lição chama a nossa atenção para a pergunta de número 1, nos levando a Lucas capítulo de número 15, no verso de número 11 a 32. E aqui você conhece o texto e a história. Estamos tratando sobre a parábola do filho pródigo. E dentro deste contexto da parábola do filho pródigo, ligado a essa questão do amor de Deus e a valorização dele pelo ser humano, nós vemos aqui de forma clara que Deus valoriza a vida humana, principalmente, grave isso, principalmente quando o ser humano compreende quem é Deus,
qual o amor dele para conosco e decide voltar para o Senhor, que foi a atitude do filho pródigo. Lembra disso? Ele acaba saindo de casa, dando as costas ao pai, ao irmão e à casa paterna. Mas quando todos os seus recursos terminam, acabam e a sua vida parece estar perdida e desvalorizada, ele então se lembra do amor e da casa do pai. E ao voltar para casa, o pai o recebe com amor. O pai o abraça, o beija, porque o pai o ama e valoriza não somente a sua vida, mas principalmente a sua decisão de fazer agora parte da aliança de Deus, voltando para a casa do pai. Veja bem, a lição ainda destaca o seguinte: essa atitude impensável, ou seja, a atitude do pai em receber o filho, mesmo depois de tudo que ele havia feito, ilustra a profunda compaixão de Deus por cada pessoa rebelde e a alegria que ele sente quando até mesmo uma única pessoa volta para a casa. Você consegue entender? Ainda que uma única pessoa, mesmo em meio a uma multidão, a uma infinidade de seres humanos, uma única pessoa entende o amor de Deus, a sua preocupação por nós, o valor que ele entrega pela nossa própria vida e volta para casa, Deus valoriza essa decisão. Então aqui fica um detalhe, um recado muito importante. Deus ama você, mas Ele valoriza tanto a sua vida a ponto de entregar a própria vida dele em resgate pela sua. E quando você, mesmo nas condições que você estiver, independente de qual seja, você deseja e decide aceitar este amor de Deus e voltar para Ele, a sua vida será valorizada. Uma única vida que possa ser salva e resgatada pelo amor de Cristo é motivo de alegria não só na terra, mas principalmente também no céu. E compreendendo esta importantíssima lição, nós avançamos então para a parte de segunda-feira, porque segunda-feira fala sobre alegrando-se com júbilo. E aqui vamos começar a entender um pouquinho de como eu e você podemos de fato agora agradar e alegrar o coração de Deus. Na pergunta de número 2 da lição, diz que Sofonias capítulo 3, verso 17, lança a luz sobre a parábola do filho pródigo. E por que isso? Para entender por que Sofonias 3,17 lança a luz sobre a parábola do filho pródigo, é necessário eu e você compreendermos, como eu disse no início, o contexto em que está escrito Sofonias capítulo 3, verso 17. Note, o capítulo 3 do profeta Sofonias começa falando sobre a ameaça contra Jerusalém. Posteriormente, a partir do verso 8, o profeta vai falar sobre a salvação da filha de Jerusalém. Então, no primeiro momento, no início do capítulo, Deus apresenta a sua condenação ou a sua ameaça contra o povo judeu, contra a nação judaica, contra Jerusalém. Contudo, do verso 8 em diante, Deus não vai falar mais agora sobre ameaças e condenações. Pelo contrário, ele vai falar agora sobre a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. E dentro deste contexto, Deus vai destacar o comportamento e principalmente a característica deste povo agora redimido e resgatado. Observe o que o texto vai falar a partir do verso 12 e 13 do capítulo 3 de Sofonias. A Bíblia diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Verso 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Neste contexto, o verso 17 diz assim: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Note, o texto está citando um período, um momento da história, onde o povo redimido, retornando do cativeiro babilônico, ele se comportará e terá características que alegrará o coração do Senhor. E entre essas características, o texto destaca o seguinte: um povo modesto e humilde, anote aí, que confia no nome do Senhor.
O texto vai adiante e diz mais: não cometerão iniquidade, não proferirão mentira, na sua boca não se achará língua enganosa. Note isso. Veja que o profeta está falando sobre um período em que o povo retorna do cativeiro e este povo redimido, este restante, esse remanescente, ele tem em sua vida prática, na vida cristã, características que alegram o coração do Senhor. Entre elas, é um povo modesto, humilde e que confia no Senhor. Você consegue entender isso? Note, Sofonias, a lição vai dizer assim, Sofonias 3,17 revela o prazer de Deus sobre o povo redimido ou o remanescente que retorna do cativeiro. E este remanescente traz consigo características e comportamentos que alegram o coração do Senhor. A lição ainda vai dizer no segundo parágrafo: observe também que, segundo este versículo, Deus está no meio de seu povo. A reconciliação que surge da relação de amor vem com a presença imediata de Deus. Então note, o povo havia sido orientado e exortado que seria levado ao cativeiro babilônico, o reino do sul, Judá. Ao serem levados ao cativeiro, embora seja um contexto de juízo, é também um contexto de restauração, porque um remanescente retornaria deste cativeiro. E ao retornar, este remanescente já teria aprendido a como viver e conviver de acordo com a vontade de Deus. E ao viver de acordo com a vontade que o Senhor espera, aquilo que o Senhor espera, de acordo com a sua vontade para nós, este povo seria um povo modesto, um povo humilde e principalmente que confiaria no nome do Senhor. E por confiar no nome do Senhor, não haveria entre eles iniquidade, não haveria entre eles mentira, língua enganosa. E por agirem assim, o Senhor Todo-Poderoso se alegraria em estar no meio deles e teria a alegria de conviver com o seu povo. Você consegue entender isso? Observe, a lição ainda vai destacar e chamar a minha e a sua atenção para o texto de Efésios, capítulo 5, verso 25 a 28. Neste capítulo e nesse trecho do texto, Paulo vai falar sobre o amor de Cristo pela igreja, que deve ser o mesmo amor praticado pelo marido em relação à sua esposa. E nesse texto, falando sobre o amor e a entrega de Cristo pela igreja, que deve ser a mesma do marido pela esposa, Paulo vai destacar também as características desta esposa, pela qual Cristo se entrega e pela qual o marido também deve se entregar. Então note, quando nós lemos esse texto, Efésios 5, nós geralmente observamos a obrigatoriedade ou a ênfase do amor do marido para com a esposa, mas deixamos de notar que no texto Cristo também está destacando como deve ser esta esposa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Lembra do texto? Características que alegram o coração do Senhor. Assim como Sofonias capítulo 3, verso 17, diz que o Senhor encontraria alegria em seu povo. Por quê? Porque este povo tem características, comportamentos, ações e modo de vida que são compatíveis com aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Consegue entender? Então, quando falamos que o Senhor, ele se alegrará com júbilo pelo seu povo, é porque este povo estará vivendo de acordo com a sua vontade. Isso é extremamente importante, porque quando compreendemos isso e vamos para a lição de terça-feira, então fica mais fácil entender como podemos agradar a Deus. O título da lição é esse: podemos agradar a Deus? Com certeza podemos agradar a Deus, porque até aqui vimos já que existe comportamentos e atos que nós podemos praticar, que estejam de acordo com a vontade do Senhor, que trarão a Ele alegria e principalmente contentamento. Então vamos à lição de terça-feira para entender o que a lição nos apresenta. Observe, no meio do primeiro parágrafo, a lição vai dizer assim: como podem os seres humanos ser tão valorizados para Deus, que é todo-poderoso e não precisa de nada? Essa questão pode ser analisada em dois aspectos. Primeiro, como Deus poderia ser agradado? E segundo, como os seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante da nossa pecaminosidade?
Na lição de terça-feira, vamos analisar primeiro o primeiro aspecto: como Deus pode ser agradado. E na pergunta de número 4, a lição nos chama a atenção para 3 textos importantes que nos ajudam a responder como Deus pode ser agradado. Observe: Isaías capítulo 43, no verso 4, Salmo capítulo 149, verso 4 e Provérbios capítulo 15, verso 8 e 9. Quando você lê esses 3 textos, você vai perceber algo interessante. Embora os textos falem sobre a alegria de Deus, você vai notar também que os textos estão destacando momentos e características especiais do povo de Deus. Quando você vai a Isaías 43, verso 4, você vai notar que o texto fala sobre o povo redimido ou o povo resgatado. Em Salmo 149, no verso de número 4, o texto vai enfatizar a fidelidade do povo para o qual Deus está se alegrando. E no texto de Provérbios, capítulo 15, verso 8 e 9, você vai notar que o texto dá ênfase aos retos e aos justos. Então note: o povo redimido ou resgatado, o povo fiel, o povo reto e justo. Em cada um desses textos, a Bíblia fala que Deus se alegra. Contudo, Deus está externando a sua alegria por conta dessas características que o povo possui. Note: Deus está alegre porque o povo é um povo redimido, porque o povo é um povo fiel, o povo age com retidão e com justiça. Avançando ainda na lição, você vai compreender melhor esta questão quando você vai ao terceiro parágrafo, pois a lição diz assim: Deus fica descontente com seu povo quando ele pratica o mal. Embora o Senhor deteste o sacrifício e o caminho dos ímpios, a oração dos retos é o seu prazer, e ele ama o que segue a justiça. Provérbios capítulo 15, verso 8 e 9. Lembra do que dissemos anteriormente? É exatamente isso. E o texto ainda vai adiante. Deus não apenas se desagrada com o mal, mas ele se deleita na bondade. Você consegue entender? É possível, sim, eu e você agradarmos a Deus quando deixamos o caminho dos maus e seguimos pelo caminho e pela prática da vida daqueles que fazem a vontade do Senhor. Quando deixamos o erro e partimos para viver de acordo com a vontade de Deus, aí sim estamos agradando ao Senhor. Demonstraremos na prática as características do povo que Deus ama. A lição ainda finaliza dizendo assim: o que vimos em Provérbios 15, 8 e 9 dá uma pista. Deus ama esses indivíduos no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com as suas atitudes. Você consegue entender? Até aqui entendemos que é possível sim agradarmos a Deus quando vivemos de acordo com a sua vontade, quando fazemos o bem, quando escolhemos viver de acordo com os seus princípios, os seus mandamentos, quando nos submetemos à sua vontade e ao seu senhorio. Assim, recebendo dele o amor e amando o próximo e fazendo a sua vontade, nós então agradamos e enchemos o coração de Deus de alegria. Consegue entender? A lição de quarta-feira vai ainda adiante e vai falar agora sobre pedras vivas. E a pergunta de número 6, destacada na lição, nos pergunta o seguinte: leia 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 6 e compare com Hebreus 11, verso 6. O que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus? Note, em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 6, o texto vai falar sobre o fato de que eu e você devemos seguir a Jesus e viver como Cristo viveu, apresentando ao Senhor um sacrifício agradável a Deus. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, 4 a 6. E Hebreus capítulo 11, no verso de número 6, vai falar sobre a fé. Então note, os dois textos estão nos apresentando modos como eu e você devemos viver. Viver seguindo o exemplo de Cristo e apresentando a Ele um sacrifício agradável e ao mesmo tempo vivendo pela fé, que é algo que agrada a Deus. Logo, a lição vai nos apontar o seguinte: no meio do segundo parágrafo, a lição vai dizer assim: é só por meio de Jesus Cristo que podemos nos tornar pedras vivas e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, conforme está em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. Embora seja verdade
que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele, por meio das obras mediatórias de Cristo, aperfeiçoou o crente em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Você consegue entender? A lição vai continuar chamando a minha e a sua atenção para a maneira como eu e você vivemos, porque é a forma como vivemos que pode agradar ou desagradar a Deus. Então veja, a lição coloca que através de Cristo Jesus, eu e você podemos apresentar a Deus sacrifícios espirituais que agradam o seu coração. Ao mesmo tempo, Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que pela fé, eu e você podemos sim agradar o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você consegue entender? Além das características citadas anteriormente, a lição agora está apontando que pela sua vida e pela minha vida, podemos sim, seguindo o exemplo e tendo a Jesus como nosso mediador, apresentar ao Senhor sacrifícios que o agradam e pela fé viver uma vida que nos aproxime do Senhor, pois sem a fé é impossível agradar ao nosso Deus. A lição de quinta-feira fecha essa compreensão falando agora sobre um alvo digno. E aqui, destacando Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 17 a 29, quando Jesus se encontra com um pai que leva seu filho a ser curado por Jesus, a lição mais uma vez vai falar sobre a importância da fé na obra e principalmente no poder e no amor de Cristo Jesus por cada um de nós. No texto de Marcos, capítulo 9, você se lembrará bem de que o pai se aproxima de Jesus a fim de que seu filho seja curado. Mas ao se colocar diante de Cristo, ele mesmo reconhece que não tinha fé suficiente e pede ao Senhor que possa ajudá-lo na sua pouca fé. Observe o que a lição vai dizer. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isso está em Marcos capítulo 9, versos 23 e 24. A lição ainda destaca: observe que Jesus não disse ao homem: volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai, ajuda-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11, 6. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. Consegue entender? O cenário, o contexto, o relato, a narrativa do capítulo 9 do Evangelho de Marcos traz esta história impressionante, um momento crítico aonde pela fé Deus vai curar uma criança trazida pelo seu pai. Contudo, o pai havia declarado, como lemos, que ele não tinha fé suficiente. Ainda assim, havia uma pequena fagulha de fé. E Cristo se apegou a esta fé para então realizar ali um milagre, expulsando o inimigo daquela criança e restaurando a vida daquele menino e a vida daquela família. Note, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas mesmo eu e você, que às vezes e por vezes demonstramos uma fé tão pequena, podemos sim ser alcançados pelas bênçãos do Senhor e podemos, como estamos estudando essa semana, agradar o coração do Senhor. Porque se a Ele entregamos a nossa vida e se nele dedicamos e depositamos mesmo a menor fagulha de fé, o Senhor pode transformar a nossa vida e revelar-nos o seu poder, a fim de que por meio disso eu e você possamos crer cada vez mais nele e a Ele entregar a nossa vida. A lição ainda vai adiante e no último parágrafo da lição de quinta-feira destaca o seguinte: referindo-se a Deus, Paulo diz que devemos ter propósito de lhe agradar. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, 9, bem como também Colossenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 4, 1 e Hebreus 11, verso 5. Como diz Paulo, eu e você temos que ter o propósito de agradar a Deus. E como vimos na lição dessa semana, é sim possível eu e você agradarmos o Senhor. Quando vivemos uma vida de retidão, quando vivemos uma vida de humildade, modéstia, quando demonstramos e dedicamos a Ele fé em seu nome, quando vivemos uma vida reta e justa e somos fiéis à sua palavra. Assim como está descrito
em Sofonias, assim como está descrito também nos demais textos que eu e você lemos e estudamos essa semana. Logo, fica claro para mim e para você que mesmo Deus, sendo dono de tudo, sendo um ser que possui todas as coisas e que na nossa forma de entender não teríamos nada a ponto de entregar a Ele que o agradasse, entendemos nessa semana que sim, há possibilidade de agradarmos a Deus. Em primeiro lugar, lembrando que mesmo Deus, sendo dono de todas as coisas, há no universo uma coisa que a Ele não pertence: o seu coração. Então, quando você entrega ao Senhor o seu coração, Ele então se alegra disso. E quando você vive uma vida conforme a vontade dEle, isso traz alegria ao coração do Senhor. Porque Ele se agrada e se alegra quando os filhos que Ele criou e aqueles a quem Ele se entregou por amor vivem de forma compatível e responde a essa entrega e esse amor vivendo de acordo com a sua vontade. Portanto, fica aqui para mim e para você este apelo e este convite. Viva a sua vida prática, diária, de acordo com aquilo que Deus espera de você. Viva uma vida onde a sua vida seja uma resposta de amor e gratidão por aquilo que Deus já fez por mim e por você. E vivendo assim, você não somente será alvo do amor de Deus, mas sobretudo trará alegria ao seu coração e Ele se agradará da sua vida. O desejo do Senhor se cumprirá em você e Ele terá prazer em viver no seu meio e, mais do que isso, retornar para levar eu e você para vivermos com Ele eternamente. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família e dê a você uma semana de vitória ao lado de Cristo Jesus. Dedique tempo ao estudo da Palavra de Deus. Dedique tempo ao estudo da lição da Escola Sabatina e deixe o Senhor fazer em você e por você aquilo que você não pode fazer. Nós nos encontramos na semana que vem para mais um estudo da Palavra do Senhor através da lição da Escola Sabatina. E eu convido você a espalhar como folhas ao vento este conteúdo para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao estudo e serem motivados a estarem em comunhão com Deus. Deus o abençoe e nos encontramos na próxima semana.